Bom dia, eu sou a Thaisa Botton, sou médica, radioterapeuta, trabalho no IOV, Instituto de Oncologia do Vale, aqui em São José dos Campos. Estou aqui hoje com o Dr. Matheus, urologista, se apresentar. Bom dia a todos, queria primeiramente agradecer o convite. Meu nome é Matheus Neves, eu sou médico urologista, trabalho na clínica Uromed aqui em São José dos Campos e estamos aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o Novembro Azul. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Bom é ter um plano de saúde. Melhor é ter um plano completo que funciona quando você precisa. Santa Casa Saúde tem a melhor rede credenciada, clínicas próprias, vários hospitais para atender você com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaúde.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o Novembro Azul, né? O Novembro Azul é um mês de conscientização sobre o câncer de próstata, que é um câncer muito prevalente no sexo masculino, né? É o segundo câncer mais prevalente, se tirar o câncer de pele não melanoma, é o primeiro mais prevalente. Então, é importante a gente falar sobre ele, né? Complementando o que a doutora Thaisa falou sobre a alta prevalência, 1 a cada 6 homens vão ter câncer de próstata. Estima-se que no Brasil, a cada ano, aproximadamente 60 a 70 mil novos casos de câncer de próstata vão ser diagnosticados. E, embora seja uma doença muito comum, o que vinha se observando é a baixa procura dos homens para fazer o exame preventivo do câncer de próstata. Quando a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com outras instituições, procurou estimular o Novembro Azul, foi feita uma pesquisa onde viram que homens de 50 anos, a metade nunca tinha ido num médico. Então, ele não teria nem como
ter a possibilidade de fazer um exame que pudesse diagnosticar o câncer de próstata, que é uma doença tão comum e que pode ser muito agressiva. Isso. E para a gente começar falando, né, o câncer de próstata, então, a próstata é um órgão masculino, né, que fica entre a bexiga e o reto. E como que o câncer se desenvolve, né? Na verdade, o nosso organismo, as células, elas estão sempre em multiplicação e morte. Isso aí é natural, isso é o normal, né? Quando acontece algum erro nessas células, elas começam a se multiplicar sem controle. O seu organismo ele pode ou não parar essa multiplicação errada. Se ele não parar essa multiplicação errada, é daí que surge o câncer de próstata, né? Exatamente. E aí essas células com essa multiplicação desordenada, onde o organismo não consegue mais controlar a multiplicação dessas células, forma o tumor, que é o câncer em si. E essas células, elas têm uma capacidade de crescer muito no local e sair do órgão e se espalhar pelo corpo, dando o que a gente chama de metástase, é quando o câncer se espalha para outros pontos do organismo, e isso que caracteriza um câncer. Exato. E aí a importância, né, do Novembro Azul é falar para a população masculina que precisa ir ao médico, né, para fazer alguns exames, para rastrear. Por quê? O câncer de próstata inicial, ele é muito silencioso. Ele geralmente não dá nenhum sintoma. E aí, se o paciente não for ao médico e não fazer esses exames periódicos, pode ser que não consiga uma detecção precoce, que é o ideal, né? Detecção precoce é igual possibilidade de tratamento, que é igual possibilidade de cura. Exatamente. Com alguma frequência, eu recebo pacientes no consultório que falam: doutor, eu não tinha vindo até hoje porque eu não sinto nada. Mas, como a doutora Thaisa lembrou, o câncer de próstata nas fases iniciais, que é quando ele precisa ser diagnosticado para ter chance de cura, ele é silencioso, o paciente não tem sintoma nenhum. Por outro lado, se o homem vem já com os sintomas, quais seriam esses sintomas? Os mais comuns seriam alguma dor para urinar, a presença de sangue na urina, a presença de dor nos ossos, já indicando sintoma de metástases. Esse paciente provavelmente já tem uma doença avançada e aí o tratamento não teria mais o intuito curativo. Então, é por isso que não devemos esperar sintomas para fazer a prevenção do câncer de próstata. Exato. E a prevenção do câncer de próstata, né, o rastreamento, ele é feito com 2 exames, que é o exame de sangue, que a gente chama de PSA, e o exame de toque retal, que nos homens, assim, os homens têm muito preconceito até de falar de câncer de próstata, de procurar um médico, por causa desse exame de toque, né? Exatamente. São exames complementares. O PSA, que é o exame de sangue. O PSA é uma substância que a próstata produz, e só a próstata no corpo produz, e que a gente consegue verificar a quantidade dessa substância no sangue. Quando essa substância está em quantidades alteradas, indica a presença de algum problema na próstata, como o câncer. Mas nem todos os cânceres de próstata alteram o PSA. Por isso a importância do toque. A gente sabe que 20% dos cânceres de próstata têm um PSA normal e a gente só vai detectar com o exame do toque. Mas, claro, importante, mais importante que fazer o toque é o homem ir no urologista. Eu tenho alguns pacientes que chegam e falam para mim: doutor, eu estou aqui, mas eu não quero fazer o exame do toque. É melhor você ir ao médico e não fazer o exame do toque, fazer o PSA e ter uma avaliação, do que não ir com medo de fazer o exame do toque. Nenhum médico vai forçar a situação. Lógico que isso é algo que tem que ser consentido pelo paciente. E se o paciente se recusar a fazer, a gente tem alguma acurácia ainda somente com o PSA. Então, se você falar assim: eu não vou fazer o toque, tudo bem, não faça, mas vá ao médico e faça um PSA, que é melhor que nada. Já é importante, né, fazer o PSA, e lembrando também que PSA aumentado não quer dizer câncer de próstata, né?
outras doenças, pode ser até benignas da próstata, podem aumentar o PSA, e o diagnóstico do câncer de próstata não é só PSA aumentado ou toque alterado, né? Se algum desses exames mostrar que há alguma coisa diferente ou errado, ou diferente do normal, vamos dizer assim, daí teria que fazer a biópsia, né, da próstata. Exatamente. Para diferenciar o que está causando o aumento do PSA, se é um câncer ou se é simplesmente a hiperplasia da próstata benigna ou alguma inflamação focal da próstata, aí é quando a gente indica a biópsia, que é o exame que vai fazer o diagnóstico definitivo do câncer de próstata. Certo. Matheus, com que frequência assim, você indica fazer esses exames? O exame de sangue, que é o PSA, o exame de toque? A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é fazer esse exame uma vez ao ano. E a recomendação geral é que os homens comecem a fazer isso a partir dos 50 anos e quando tem algum fator de risco, que a gente vai comentar a seguir, que isso pode ser começado antes, aos 45 anos. Essa é a recomendação oficial. Uma coisa extraoficial que eu acabo falando no bate-papo com pacientes jovens que me perguntam: doutor, quando que eu tenho que começar a vir no urologista com frequência? Eu acho interessante, a partir dos 40 anos, não pelo rastreamento do câncer de próstata, mas é um momento dele começar a cuidar da saúde. Eu tenho a oportunidade de orientar ele, passar no cardiologista, fazer um check-up cardiológico para ter orientações de estilo de vida, checar colesterol, diabetes. E sim, a gente já colhe um PSA nesse momento, porque, infelizmente, a gente também tem casos de câncer de próstata em pacientes bem jovens, com 40, 42, 43 anos. Ah, interessante isso. Não é a maioria, né, mas pode acontecer, e aí se ele for no médico antes, assim, e detectar precoce, melhor ainda. Quanto aos fatores de risco, um fator de risco importante assim, para o câncer de próstata, que a gente sabe, é o histórico familiar do paciente, né? Ter um parente de primeiro grau que já teve um câncer de próstata. Aí, nesses pacientes que o Matheus estava falando, que indica começar a fazer o rastreamento um pouco antes, né? Exatamente. Pacientes que têm outros familiares, têm pai, têm irmão, com um histórico de câncer de próstata, a gente sabe que esses homens têm um risco maior de ter câncer de próstata. Outras situações também, pacientes negros também têm uma chance maior de câncer de próstata, e parece que tem uma certa associação com a obesidade também. Isso. Então, assim, para mudança, assim, para prevenção, para prevenir o diagnóstico do câncer de próstata, prevenir o câncer de próstata, na verdade, o que a gente pode fazer, né? O que a população masculina pode fazer é ter uma vida mais saudável. O resto, o histórico familiar, não tem como mudar, né? Por isso que é tão importante fazer o rastreamento. No rastreamento, a gente não vai prevenir que o paciente tenha o câncer de próstata, mas a gente vai diagnosticar inicial e vai tratar e iniciar esse paciente com chance muito alta de cura, né? Claro que todo mundo tem vontade de fazer alguma coisa para tentar evitar que a doença ocorra, mas, infelizmente, isso não ocorre. Essas recomendações de mudança de estilo de vida podem ser que beneficiem o homem também para o câncer de próstata, mas a gente sabe que vai ser bom para diminuir o risco de infarto, de AVC, enfim. Então, cessar o tabagismo, perder peso, fazer atividade física, evitar alimentos gordurosos. Pode ser que tenha um benefício para a próstata, mas como tem benefício para o resto da saúde, é algo que é indicado. Ainda no intuito da prevenção, coisas que já foram bastante estudadas, seria o consumo de licopeno, que é encontrado no molho de tomate, e de selênio, que é encontrado principalmente na castanha do Pará. Acabou que alguns outros estudos mais recentes mostrou que isso é controverso, mas se os pacientes me perguntam: doutor, posso comer isso para tentar prevenir? Pode, mal não vai fazer, mas não tem nenhuma evidência de que isso realmente previna o câncer de próstata. Certo. E aí, uma vez diagnosticado, né, o câncer de próstata, a gente leva em consideração algumas coisas para a gente
ir para o tratamento assim do paciente, né? Então, o que geralmente a gente leva em conta? O paciente em si, lógico, a idade do paciente, como que o paciente está, né? Se o paciente é saudável, levando em conta outras coisas, né? A gente leva em conta também o PSA e a gente leva em conta, a gente chama de estadiamento, né? Que a gente procura aonde o tumor está, se o tumor está só na próstata ou se o tumor está em outros lugares. E aí, a partir disso, que a gente vai escolher o tratamento, né, do paciente. Exatamente. Dessa forma, com esses exames, a gente vai saber se a doença está localizada na próstata ou se tem alguma evidência de que ela já saiu, já deu metástases. E baseado nisso, a gente vai escolher o tipo de tratamento. Nos tumores que estão localizados na próstata, que é o que acontece na maioria dos casos daquele homem que vai todo ano no urologista, o homem que vai todo ano no médico fazer esse rastreamento, na maioria das vezes ele vai diagnosticar esse tumor nessa fase inicial, ou seja, quando ele está restrito dentro da glândula, dentro da próstata, e aí a gente pode fazer algum tratamento local para tentar erradicar e eventualmente curar o paciente dessa doença. As duas principais, mais bem consolidadas formas de tratamento seria a cirurgia e a radioterapia, que nesse cenário de doença localizada, as duas são equivalentes em relação a resultados de cura para o paciente. Certo. Então, para a gente escolher, né, o tratamento do paciente, a gente leva em conta tudo isso. O ideal é que o paciente converse com o urologista, que tenha proposta cirúrgica, fale sobre os riscos da cirurgia e os benefícios da cirurgia. Todo tratamento tem um efeito colateral, tanto a cirurgia quanto a rádio, né? E aí o paciente também conversa com a radioterapeuta, né, o radioterapeuta, vai falar como que é o tratamento, os efeitos colaterais desse tratamento, e é importante deixar o paciente escolher também isso, né? Se ele tem a possibilidade, então, em determinados casos, ele tem a possibilidade dos 2 tratamentos, assim, se ele tiver essa possibilidade dos 2 tratamentos, eu acho que tem que ser muito conversado com o paciente para ele decidir também, né? Levar em conta o que o paciente quer, o desejo do paciente, acho que isso é bem importante. Isso aí é a situação ideal, é como devia ser todos os casos, assim, o paciente ter a oportunidade de conversar com o urologista, entender a cirurgia e as potenciais consequências, assim como entender a radioterapia e ter um papel ativo na decisão. A gente tem uma questão meio cultural aqui no Brasil, que o paciente, nesse momento, está muito sensibilizado, e ele meio que espera que o médico escolha por ele. Isso é facilitado principalmente pela interação entre os profissionais. Então, a gente tem a oportunidade de estar próximo do pessoal do IOV, pessoal da radioterapia, os oncologistas, e aí, trocando ideias, sentindo sobre as expectativas do paciente, decidir pelo melhor tratamento para aquele caso individual. Isso. Além, né, da cirurgia e da radioterapia, alguns pacientes que têm um diagnóstico de um tumor de próstata bem inicial, que a gente consegue ver no resultado da biópsia que o crescimento é bem lento, e resultados do PSA também a gente consegue assim, ver que está crescimento muito lento, a gente às vezes pode até ficar com uma vigilância ativa desse paciente, né? Exatamente. Uma forma de... É uma forma de tratamento, porque, na verdade, a gente vai estar sempre fazendo exames desse paciente para acompanhar se esse tumor não está crescendo. A ideia de fazer esse tipo de estratégia é que a gente sabe que alguns tipos de câncer de próstata crescem tão lentamente que esses pacientes, especialmente pacientes mais idosos, têm chance maior de morrer de outras coisas nos próximos anos do que da própria evolução do câncer. Então, a gente fazendo PSA a cada 3, 4 meses, repetindo a biópsia ocasionalmente, a ressonância magnética hoje em dia ajuda bastante a gente. A gente vê se esse tumor não está progredindo. Então, se ao longo dos anos esse tumor não está progredindo, esse paciente pode ser só acompanhado. Mas isso é uma conduta para casos bem selecionados, como a doutora Thaisa falou, casos bem iniciais,
iniciais bem pouco agressivos. Sim, então, na verdade, a escolha do tratamento é bem individualizada, né? Cada caso, cada paciente, a gente escolhe um tratamento, assim, né? Isso. E aí, quando a gente fala da doença metastática, daquele paciente que já tem o câncer da próstata em outros órgãos, o local mais comum são os ossos, aí a gente já precisa adotar estratégias de tratamento que envolvam todo o organismo. E isso normalmente inclui medicações, normalmente medicações que mexem com a parte hormonal do homem, no intuito de bloquear o crescimento e tentar fazer murchar esses tumores. Nessa fase, infelizmente, não é mais curável a doença, é só uma paliação para tentar retardar o desenvolvimento e dar mais qualidade de vida e mais alguns anos de vida para esse homem. E nesses pacientes, a gente cada vez mais fala, nesse sentido que a doutora Thaisa falou, de individualizar o tratamento, fazer tratamentos personalizados. Então, a gente tem ferramentas hoje que mostram como se fosse uma assinatura genética do tumor daquele paciente. E, baseado nisso, a gente pode ir cada vez mais individualizando o tipo de tratamento para aquele caso específico. Sim, isso é bem interessante. Essa medicação também, esse bloqueio hormonal, às vezes, dependendo do grau, da nota que a gente dá na biópsia, né? A gente dá uma nota, dependendo de onde, quando a gente faz o estadiamento, que é o exame, para saber onde o tumor está, associado à radioterapia, a gente pode fazer também esse remédio, que é o bloqueio hormonal, né? Que daí também é bem interessante, traz bons resultados também no final, assim, no final do tratamento. Exatamente. É importante também, os pacientes têm curiosidade de entender, de saber como que é também para o paciente que já está metastático, mas justamente nós estamos aqui no Novembro Azul para tentar não deixar chegar nesse ponto. Nós gostaríamos que todo homem procurasse, desde ser urologista ou um clínico geral, enfim, alguém que pudesse acompanhá-lo no intuito de diagnosticar sempre as doenças de forma precoce. E o câncer de próstata, por ser prevalente, é uma coisa que vai beneficiar a pessoa de fazer essa pesquisa rotineira, além de outros aspectos da saúde do indivíduo. Sim, eu acho que o mais importante disso tudo, da conscientização do Novembro Azul, assim, conscientizar a população mesmo, a procurar médico, porque o mais importante disso tudo é fazer o diagnóstico precoce, visto que é uma doença silenciosa, né? E diagnóstico precoce, a chance de cura é muito alta. E parar com preconceito. O exame do toque é uma coisa indolor, ninguém vai sair do consultório, menos homens, porque fez o exame do toque, dura poucos segundos e, em muitos casos, pode salvar vidas. Então, é importante que todos estejam conscientes disso. Então, os homens procurem, as esposas marquem para os seus maridos e nos médicos, que é muito comum isso. E todo mundo vai se beneficiar com essa possibilidade de diagnóstico mais precoce. É verdade. Então, acho que também a frase que fica é parar com preconceito, né? É um exame, apesar de ter muito tabu sobre isso, é um exame indolor, igual o Dr. Matheus falou, que dura poucos segundos e pode salvar a sua vida, né? O que fica é isso aí. O que salva é o diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce só vai ser feito se o homem for ao médico. Então, o Novembro Azul está aí para lembrar a gente disso. Exato. Então, tá bom, gente. Muito obrigada pelo convite. Qualquer dúvida, pode procurar a gente. Sem preconceito, vão ao médico para o diagnóstico precoce. Também gostaria de agradecer ao Vicentina, agradecer ao pessoal do IOV pelo convite e depois vou colocar meu e-mail junto lá, se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer poder responder. Obrigado.